eu entendo que a população está em risco, eu entendo que nós estamos formando mal e que alguma coisa efetivamente precisa ser feita para que essa realidade não continue. Olá, seja bem-vindo a mais um FIS Talks, aqui da iniciativa FIS, o lugar onde todas as lideranças de saúde se encontram. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Fernando Talo, que é mestre e doutor de Ciências Médicas pela Unifesp, diretor da MB, professor titular de Urgência e Emergência da Escola Paulista de Ciências Médicas. Fernando, muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo e bater esse papo aqui com a gente. É um prazer, Cristiano. Nós estamos à disposição aí. Você é um amigo de muito tempo já. A gente fica à disposição aí de você. Hoje a gente tem um tema muito legal para conversar com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o futuro das residências médicas e as estratégias educacionais da AMB. E antes da gente começar, é claro, não se esqueçam de seguir a gente aqui nas redes sociais, marca o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui da iniciativa FIS e sigam a gente também na nossa plataforma, a Trust. O link está aqui na bio desse vídeo. Fernando, vamos começar? Fernando, eu acho que um tema que é muito comum aqui no FIS Talks é a gente falar do futuro da educação e de como o mundo de pandemia e pós-pandemia mudou a educação como um todo. Mas, olhando de uma forma mais profunda a educação e saúde, a gente já notou nos últimos anos uma mudança significativa no jovem médico. Tanto o recém-formado, como também a participação dele durante a graduação. Para você, na sua opinião, esse jovem médico, quando ele se forma, o que ele está buscando? E quais são os principais medos quando ele está formado? Bom, Cristiano, eu acho que para responder isso, a gente precisa retroceder um pouquinho na última década e meia, mais ou menos, né? A partir ali de 2010, possivelmente. A partir desse momento, e sobretudo a partir desse momento, a gente teve uma explosão na abertura e na concessão, né, na autorização de abertura de faculdades de medicina. Nós, praticamente, durante 4 anos, nós autorizamos ou abrimos 54 faculdades de medicina no momento do ápice das autorizações. Bom, isso faz com que a gente tenha um número muito grande de vagas disponíveis, né? As estimativas são próximas a 30 mil vagas, possivelmente chegando a 35 mil nos próximos anos. Nós vivemos uma moratória de abertura de faculdades de medicina, mesmo assim, existe a possibilidade de aditamento de vagas. Então, ainda que haja moratória, nós temos alguns estudos que mostram que até 2027 nós podemos chegar até 49 mil vagas. Bom, isso cria um problema inerente que é o cenário de prática. Nós temos uma pobreza em cenário de prática nas faculdades de medicina flagrante, muito grave. Então, esse aluno, se a gente pegar, por exemplo, uma área da medicina que exige cenário de prática, não há outra forma de aprender, o hands-on é essencial, não é possível desempenhar ou ensinar com todas as formas, por mais sofisticadas que sejam, à distância. Nós temos, por exemplo, alunos que saem da faculdade de medicina sem ter acessado a via aérea uma única vez. Nós temos alunos da faculdade de medicina que não estão preparados para encarar e conduzir uma arritmia. Não estão preparados para encarar e conduzir uma reanimação cardiopulmonar. Não estão preparados para, por exemplo, desempenhar alguns procedimentos simples da emergência, como uma drenagem de tórax, uma paracentese que seja, etc. Então,
essas pessoas que estão despreparadas e sabem que estão despreparadas, elas, quando elas vão para o mercado, elas têm poucas oportunidades de trabalho. As oportunidades de trabalho que se abrem, em geral, são relacionadas a justamente essas deficiências que elas têm e que sabem que têm durante a graduação. Então, ela vai para um pronto-socorro. E aí ela encontra um pronto-socorro que, em geral, nós não estamos falando de um pronto-socorro provido de todas as condições de trabalho, porque eu estou falando de um recém-formado, né? Em geral, ele vai desenvolver o seu trabalho no Sistema Único de Saúde, com extrema precariedade material, com vínculos trabalhistas precários também. E aí ele percebe que agora ele é médico e que ele precisa desempenhar aquelas funções que ele não sabe, né? E aí ele entra em pânico. E aí cursos de capacitação que, na verdade, se a gente for analisar de maneira fria, deveriam ser apenas para uma espécie de uma atualização, uma revisão daquilo que ele já aprendeu, com uma certa regularidade, etc., acaba sendo quase que um currículo paralelo. Ele acaba aprendendo naquele final de semana uma coisa que ele... Então, a nossa situação na graduação médica ela é muito grave. Nós não temos um sistema que efetivamente esteja preocupado. Quem ignora isso ou não conhece a graduação médica ou tem algum interesse que não é um interesse muito republicano, porque definitivamente nós não temos uma fiscalização, particularmente nas escolas particulares, mas isso a gente pode estender para as escolas públicas também, com um mínimo de qualidade. Nós não temos. Então, eu entendo que a população está em risco, eu entendo que nós estamos formando mal e que alguma coisa efetivamente precisa ser feita para que essa realidade não continue, né? Finalizando, nós temos em várias profissões exigências para que a sociedade saiba se aquele profissional está ou não habilitado a desenvolver a profissão. Nós temos isso na advocacia, nós temos isso na contabilidade, né? E eu acho que nós temos que ter a coragem, definitivamente, de implantar isso na medicina, porque nós não vamos agir no processo. Não haverá fechamento de faculdade de medicina por falta de coisa, isso não vai acontecer. Agora, se a gente começar a criar um bacharelado, quer dizer, pessoas que se graduam e por não conseguirem as competências necessárias, não consigam exercer a profissão, talvez essas faculdades elas tenham que se mobilizar para formar melhor. Eu acho que é isso. Fernando, é engraçado como a gente sempre traz aqui para o FIS Talks pessoas que têm um relacionamento direto com a educação. E o diagnóstico que você fez é o diagnóstico que todos eles fazem, essa preocupação com a formação do profissional de saúde e essa crise, né, técnica que a gente vive. E aí eu queria fazer um paralelo com duas coisas com você. Existe uma tese que diz o seguinte, que exatamente por esse diagnóstico que você fez, as instituições de saúde, elas estão num caminho sem volta, que elas vão ter que se tornar também instituições de ensino. É um caminho quase que inexorável. É claro que a atividade fim sempre vai ser assistência, mas a instituição de saúde que não tiver educação no seu DNA vai ficar para trás, porque tem esse quantitativo gigantesco de profissionais disponíveis no mercado, mas que não estão capacitados. Eles estão formados, mas não estão capacitados. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria que você desse uma analisada para a gente é que hoje a busca pela residência é menor. E você acha que essa busca pela residência é menor por uma questão financeira ou por uma questão de vaga? Existem poucas vagas disponíveis também para residência, porque as instituições sabem também que tem poucos profissionais capacitados para assumir uma residência dentro do hospital. Perfeito.
Bom, eu acho que assim, o primeiro elemento, a primeira parte da sua pergunta, eu tenho certeza que isso é uma tendência. Você pega, por exemplo, grandes hospitais eles já estão, inclusive, com as suas próprias faculdades. Você pega aqui o Albert Einstein em São Paulo, já tem uma faculdade de medicina. Quer dizer, na verdade, é isso que, entre outras coisas, é isso que eles estão pensando. Né? Então, acho que esse caminho, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta mesmo. A segunda parte da sua pergunta já é um pouco mais complexa e a gente para ter uma resposta, nós precisamos de talvez alguns estudos e estudos mais formais para que a gente de ter uma impressão e passe a ter um dado mais próximo, talvez, à realidade, né? Através de um estudo com métodos que a gente está tentando desenvolver lá na Comissão Nacional de Residência Médica. Mas qual é a impressão nossa? Algumas, são vários fatores. Então, primeiro fator, nós temos aproximadamente 17 mil vagas de residência para alguma coisa em torno de 30 e poucos mil, para 30 e poucas mil vagas de medicina. Então eu tenho um déficit obrigatório aí na casa dos 17 mil, mais ou menos. Ou seja, o déficit de alunos que vão se formar e de vagas de residência médica que eu vou oferecer é perto de 15 a 20 mil. Só que com alguns agravantes. A conta não é bem essa. Porque, por exemplo, você pega algumas vagas de residência em algumas áreas, vamos pegar, por exemplo, medicina da família e comunidade. Nós avaliamos que 75% dessas vagas não são ocupadas nesse momento. Então, eu tenho lá, vamos dizer, 4 mil vagas e 75% delas não são ocupadas, também por diversos motivos, falta de perspectiva de carreira, e etc, etc, etc. Então, na verdade, o déficit não é esse, o déficit ainda é maior. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu acho que essa geração mudou um pouco. Essa geração, eu posso estar totalmente equivocado, não sei, porque, como eu te falei, é uma impressão. Mas eu sinto mais imediatismo. E aí, o indivíduo ele consegue desenvolver um trabalho e ter lá um certo valor mensal, que para ele é interessante, que é o dobro ou o triplo do que ele teria com uma bolsa de residência. Isso é mais um elemento. Outro elemento é que boa parte dessas pessoas estão endividadas pelo FIES ou pelos aqueles programas de financiamento que foram feitos durante a sua faculdade. E a ansiedade inicial a ser quitável, etc. Nós percebemos um aumento da faixa etária dos alunos de medicina, né, que talvez também já associado com família e com outras responsabilidades e tal, e talvez precisem iniciar um trabalho para ter um valor maior do que a bolsa. Então, veja, é multifatorial, mas é um fato. Aqui na medicina da Unifesp, por exemplo, nós tivemos quase 30% de pessoas que simplesmente não prestaram nossa residência nos últimos 2, 3 anos. Isso é absolutamente inédito. Então, nós precisamos. Isso é um fato, está acontecendo. Mas, no meu entendimento, ao meu ver, daqui a alguns anos, a residência já mas ainda vai ser mais importante para a formação médica, porque devido a essa precariedade da faculdade, no fundo, Cristiano, muitos médicos brasileiros se formam na residência. Eles têm um diploma, mas eles não têm absolutamente nenhuma prática, efetivamente prática de fato. Eles vão se formar na residência médica, né? Que é a grande pós-graduação médica no Brasil, é o gold standard. Isso aí não tem ninguém discute isso, né? Que é a melhor forma de você, entre aspas, se pós-graduar. Então, nós temos um problema grave. Eu acho que a curto prazo
Não vejo nenhuma solução de equiparar número de vagas de residência com o número com o número de alunos, né? E esse déficit vai se somando ano a ano, né? Que são 20 mil por Sim, ano. Quer dizer, então, sim. hoje em dia, a gente estima que 40% dos médicos brasileiros, 38 e pouquinho, não tem nenhuma especialidade, dos 540 mil. É uma imensidão de pessoas, né? Que a gente chama de médicos generalistas. Então, o problema é bastante sério, viu, Cristiano? Analisando aí tudo que você está falando aqui para a gente, você consegue ter um mapa bem assustador, vamos dizer assim. Porque a gente começou falando que que esse médico ele não sai com todas as competências necessárias da universidade, com déficit grande na parte prática. Ao mesmo tempo, eles precisam do imediatismo, ou seja, precisam ter uma renda rápida. E o lugar que eles encontram espaço é exatamente no local onde essas capacidades que ele não adquiriu na universidade são mais necessárias, que é no plantão, que é na emergência. Então, ele está ganhando recursos, né, financeiros rápidos, mas está ali no front. E hoje em dia, né, meu pai sempre falava muito isso para mim, que sempre tinha aquele cara na emergência que botava todo mundo embaixo do braço, etc. Hoje isso não existe muito, né, Fernando? Hoje é todo mundo ali mais ou menos no mesmo barco, todo mundo ali no front e lidando com situações muito difíceis diariamente. E as residências, como você falou, com esse déficit aí do ratio vaga e aluno. Então você vê que uma coisa que a gente viu, né, um movimento que a gente viu aqui no ponto de vista de especialização, é a introdução da pós-graduação, né, da pós-graduação ser uma parte aí para ajudar a ter mais especialistas. É um custo factível, né, para o médico, ele consegue ter tempo de fazer plantão. Isso é uma solução ou paliativa que faz sentido para você, a especialização via pós-graduação, para ele ter tempo de dar o plantão e ao mesmo tempo estar buscando essa capacitação? Olha, isso um assunto muito debatido entre a sociedade de Imagina. especialidade, muito polêmico, né? Nós temos, por exemplo, sociedades de especialidade que são verdadeiras especialistas em fazer isso. Eu vou citar aqui, por exemplo, a AMIB. A AMIB tem um número de pós-graduações gigantesco em todos os estados brasileiros e tal. É uma forma de pensar. O que eu acho, Cristiano? Eu acho assim, a residência médica é insubstituível. Não há nenhuma opção residência médica com graduação de 1.800 horas, de final de semana, etc. Não há nenhuma comparação entre as duas coisas. Por outro lado, é um país muito grande, com déficits definitivos de residência. Por exemplo, da terapia intensiva, 80-1 estavam as vagas outro dia que a gente estava vendo. 80-1. Né? Então, assim, fechar os olhos para isso e ser absolutamente formalista e dizer que residência médica é a única forma de fazer uma pós-graduação seria fechar os olhos para uma realidade. Não dá para fazer isso, na minha opinião. Então, eu não estou admitindo que há termo de comparação entre as duas coisas. Eu acho que não há. Mas será que eu não posso auxiliar essa pessoa que já está dando plantão lá? Ela vai continuar dando plantão lá. Será que a pós-graduação não ajuda ela a dar o plantão e, portanto, ajuda o paciente, ajuda a... Então, eu Claro. não vejo. Se a gente tivesse um modelo em que todo aluno saísse e fosse fazer a sua pós-graduação em residência médica, eu acho que não caberia nenhum outro modelo. Eu seria contra. Mas é impossível, essa é a verdade. Então, eu acho que a pós-graduação pode ser um auxiliar. O que não podemos fazer é o seguinte, Cristiano. A gente não pode assim, olha, você fez residência médica de uma especialidade e o outro indivíduo fez uma pós-graduação de 1.000 e tantas horas aos finais de semana, etc. Os dois vão ter o mesmo título. Isso de maneira alguma.
Isso nós não podemos fazer porque não seria justo, não seria ético, não seria correto. Mas assim, você vai ser um pós-graduado lato sensu naquela especialidade e o outro indivíduo vai ser um especialista assistencial. É esse o jogo? É esse o jogo. Então eu não vejo. O que acontece, Entendi. qual é o medo da sociedade de especialidade? Só para você entender o contexto do temor que a gente tem na sociedade. É que comece a haver uma judicialização com a imposição por parte desses indivíduos que fazem a pós-graduação para que tenha o título de especialista assistencial da AMB na especialidade. Isso nós não vamos concordar jamais. Agora, que o indivíduo faça uma pós-graduação e melhore o seu nível de assistência, eu não sou contra de maneira alguma. Acho que no nosso modelo é válido. Entendi. Faz todo sentido. E, Fernando, você mencionou aí a AMB. Você aí que está dentro da AMB, faz parte da diretoria da AMB e também está na ponta ali como professor. Qual é o papel da AMB dentro disso tudo? Né? Quais são as estratégias da AMB dentro desse cenário aí que você descreveu para a gente? A AMB, ela, nas suas missões, no seu estatuto, tem um artigo lá que diz que uma das nossas missões é fomentar a educação médica, né? Então é claro que nós não vamos fazer currículos paralelos, nós não somos uma universidade, nós não temos este papel, mas nós podemos auxiliar, né? Como que nós estamos auxiliando? A gente reuniu todas as sociedades de especialidade, as 54 sociedades de especialidade, e criamos um programa para o médico generalista, ou seja, para aquele que não tem especialidade, que chama PROGEB. É um programa de educação para o médico generalista do Brasil. Nós fizemos 90 horas aula, divididas em 30 minutos, com todas as sociedades de especialidade participando, e 9 aulas másteres por ano. Uma vez por mês, durante 1 hora, um grande nome lá da medicina discute uma especialidade com todos os nossos alunos. A gente chegou a 3.000 alunos esse ano, né? O curso é gratuito para alunos de medicina, é gratuito para residentes e é gratuito para quem se associa a MB. Você se associa a MB, você tem o curso gratuito, né? Então foi um passo que nós demos, né? Eu acho que nós temos potencial para chegar a, no mínimo, 10.000 alunos esse ano. Acho que foi pouco 3.000, porque nós temos 70.000 alunos de quinto e sexto ano, né? Então, precisamos divulgar mais, precisamos de outras estratégias para que a gente possa chegar a um número maior de pessoas. Foi a nossa forma de colaborar, né? Em 70 anos, a AMB nunca tinha feito um programa, um curso de educação continuada dessa magnitude para o médico generalista, para aquele que não tem idade. Esse é meio esquecido, né? Outros têm o seu programa de educação continuada dentro das sociedades, o cirurgião, o cardiologista, o psiquiatra, mas é exatamente esse que tem mais déficit, é que não tinha programa nenhum. Então a gente fez um programa para ele, não vai resolver o problema, mas a gente contribui. E a nossa ideia agora é expandir o programa para contribuir com concursos públicos. Então nós vamos pontuar o programa nas residências, nos processos seletivos de residência médica no Brasil. O projeto vai pontuar, né? E atrair mais esses médicos e tal. Então foi a nossa contribuição. E agora, eu falo em primeira mão aqui, porque ainda a gente nem soltou isso para a imprensa, nada, mas nós vamos fazer um projeto agora chamado Projeto SAB, que é suporte de atendimento, projeto SAB, né? Suporte de atendimento básico de emergência, que nós vamos ensinar a BLS nas escolas públicas brasileiras. Então, nós vamos pegar os primeiro do voluntários, com a lei do voluntariado, né? Vamos fazer um segundo, um BLS light para eles, né? Um heart saver, que é, na verdade, só aquela parte de atendimento do adulto. E
já temos algumas empresas interessadas em fazer o financiamento e vamos levar esses alunos de medicina para ensinar pessoas carentes, né? Escolas públicas, então professores das escolas públicas e os alunos das escolas públicas. Isso deve começar em abril agora e o projeto chama Projeto SAB. Que legal. Muito bom, Fernando, espetacular. Eu acho que esse tipo de iniciativas são as iniciativas que realmente fazem uma diferença. Você pode falar aqui para o médico e a médica que estão assistindo a gente aqui hoje, se ele tiver interesse em se inscrever aqui no Progeb, como é que ele faz? Como é que é o caminho para ele se inscrever? Ah, perfeito. Legal. Muito obrigado aí pela ajuda. É bem simples. A pessoa precisa entrar no site da AMB, o site oficial da AMB, www.amb.org.br, né? Vai entrar no site da AMB, em cima no banner, naqueles banners, né? Que são transitórios, né? Que vão passando na tela, vai aparecer lá, Tá. Progeb. Basta clicar lá, vai estar escrito inscrição, basta clicar em inscrição, que está tudo passo a passo lá, bem claro como que a pessoa se inscreve. Tá? Ela se inscreve na hora. Muito legal. A Manoli deve dar um link para ela depois de umas 24 horas, mais ou menos, e ela então tem um pouquinho menos, ela tem acesso ao curso. Pô, espetacular, espetacular. E essa nova iniciativa aí, em primeira mão aqui, sabe, eu acho que faz toda a diferença, toda a diferença. Muito legal, porque, coincidentemente, a gente estava analisando um artigo que tinha sido publicado no Reino Unido, falando exatamente do atendimento de urgência e emergência, e eles viram, nesse estudo que eles fizeram, eu não tenho o número exato aqui, mas é uma coisa muito significativa, um número gigantesco de acidentes domésticos tem uma criança presente. Seja porque ela está vendo televisão, está fazendo dever de casa, ou estava ali perto, mas ela estava presente quando teve esse acidente. E aí eles viram a importância dessa criança ter noções básicas, básicas mesmo, de primeiro atendimento, e também de entender como é que funciona o sistema pré-hospitalar, né? O que é o SAMU? O que é o Corpo de Bombeiros? Para quem eu ligo? É importante eu saber que meu pai é cardíaco, porque essas informações literalmente salvam vidas, né, Fernando? A gente sabe que a gente tem cidades bem caóticas do ponto de vista de trânsito, etc. Então, à medida que você dá informações importantes, a diferença de uma ambulância básica uma avançada e o tempo de resposta fica muito melhor. Espetacular a iniciativa. Espetacular. É isso aí. Legal. Fernando, eu acho que a gente chega aí hoje, agora no final do nosso bate-papo. Queria mais uma vez agradecer demais a sua presença. Eu sei que o seu tempo é mega corrido, então obrigado por esse tempinho aqui com a gente. Espero que você que esteja assistindo a gente tenha gostado também. Se gostou, curte, compartilha, siga a gente aqui na Iniciativa FIS para ficar aí por dentro de todos os conteúdos aqui, de todas as áreas, todos os eixos aqui do FIS. E não esqueçam de seguir a gente também na nossa plataforma, a Trust. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, Cristiano, foi um grande prazer, muito obrigado, parabéns por essa iniciativa dessas conversas aí com, eu acredito, pessoas que podem trazer muitas informações para o teu público aí. Acho que é muito legal você ter essa iniciativa, viu? Parabéns. Um abraço. Obrigado, viu? A você, um abração também. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.